Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Eu estou muito feliz com o que o Senhor está fazendo. Ele está trazendo na nossa memória muitas coisas que nós precisamos lembrar e corrigir da nossa vida. E hoje eu quero falar para vocês aqui algo muito importante que diz respeito à escolha. Então, nós estudamos reconstruir, nós estudamos perseverar nos últimos 2 dias e agora eu quero falar de escolha. E eu quero meditar com vocês a seguinte frase: nem sempre, quando você escolhe não ir embora, significa que você escolheu ficar. E isso é algo que, assim, ontem, enquanto orava, meditava na palavra, preparando esse estudo para hoje, isso me doeu no coração, porque eu vejo isso muito forte. Quando você faz uma escolha de não ir embora, não significa que você escolheu ficar. E eu vou dizer por quê. Porque escolher ir embora, escolher desistir, escolher rejeitar, ou escolher deixar para trás, implica em renúncia. E essa renúncia, às vezes, é favorável para você em algumas coisas. Às vezes é favorável para você em algumas coisas. E aí o que acontece? Você, por talvez preguiça, ou talvez por desânimo, ou talvez por covardia mesmo, escolhe não ir embora. Mas também não fica. Entende o que é o fica? Não é ficar, de fazer, de persistir, de permanecer. Se você for para o dicionário e estudar o verbo ficar, ele vai dizer que ficar é permanecer. E permanecer significa continuar sendo, continuar persistindo, conservar o lugar onde você está. Então existe uma diferença muito grande entre ficar e simplesmente não ir embora. Então é isso que nós temos que falar hoje, essa escolha que você está fazendo. E então eu quero lembrar você, lá atrás, do dia que você fez essa aliança, do dia que você fez esse compromisso, que você iria ficar, que você iria amar, que você iria respeitar, que você iria ser fiel. E o que é que você está fazendo com isso? Às vezes agora você está aí, mas não escolheu ficar. Não foi embora por covardia, não foi embora por preguiça de achar o que tem lá fora, de ter que refazer os seus pedaços lá fora. Então, eu quero lembrar vocês que no livro de Josué vai falar de várias alianças que ele fez. E mesmo quando ele fez uma aliança debaixo do engano, que é aquilo que aconteceu lá no capítulo 9 de Josué, quando os gibeonitas chegaram lá e enganaram ele. Mas ele fez um acordo, ele fez um combinado, ele aliançou com aquele povo. E no outro dia, 3 dias depois, quando ele descobriu que aquele povo estava mentindo para ele, que ele tinha caído numa cilada, mesmo assim Deus não permitiu que ele voltasse e cancelasse aquela aliança. Deus fez com que ele cumprisse com o que ele tinha combinado. De tão sério que é. E agora, então, assim, eu quero também trazer de Josué, lá no capítulo 9, essa parte dos gibeonitas, onde Deus disse que ele deveria cumprir, porque ele fez essa aliança. Eu quero trazer, então, Josué 24. Josué 24, dali quando Josué vai renovar a aliança com o teu povo. Vai renovar a aliança com o povo. No 23, ele já começa a trazer à memória tudo o que Deus tinha feito com aquele povo. E por que é que eles estavam no meio do povo de Deus, mas não estavam sendo o povo de Deus. Não tinham mais comportamento de povo de Deus. Já estavam adorando os outros deuses, praticando outras coisas. E isso hoje é muito sério para você que está aí dentro da sua casa, junto com a sua esposa, junto com o seu esposo, mas não está tendo comportamento de esposa, não está tendo comportamento de esposo, ou qualquer outro relacionamento que você está tendo,
e que você não está sendo fiel à aliança, ao compromisso que você fez. Quando você está o corpo lá, mas a alma já foi embora faz tempo. Então você precisa pensar muito, muito nisso. Porque aqui Josué, quando ele chama todo o povo, ali no 23 ele já começa a convocar o povo à obediência. Mas no 24 ele reúne e começa a falar. E ele começa trazendo a história desde o que Deus fez lá no tempo de Abraão. E vai trazendo, e vai trazendo, e vai dizendo, vocês lembram? E vai falando. E aí, quando chega no 24:14, ele diz assim: agora temei ao Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses que vossos pais cultuaram além do rio do Egito. Cultuai ao Senhor. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuares. Se os deuses que os vossos pais cultuaram, que estavam além do rio, ou se o Senhor. Aí ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ali Josué está falando para aquele povo, chega de fazer de conta, chega de ser tão trapaceiro, tão covarde, seja de ser tão desonesto, porque ninguém é obrigado a servir a quem não quer. Ninguém é obrigado. Agora, se você fez uma escolha, você precisa honrar a escolha que você fez. Se você disse que era para todo sempre, então fica, mas fica de verdade. Fica de corpo, alma e espírito. E faça aquilo que uma pessoa que fica faz. Honre. Honre, batalhe, lute. Faça algo para ser diferente. Então, você vai ver a presença de Deus agir na tua casa. Se ficar, não entrou no teu coração, mas você tem medo do que tem lá fora e você não quer ir para fora, porque você sabe que o que está lá fora é pior do que o que você tem aí dentro da tua casa, então peça a Deus para colocar no teu coração o desejo de ficar. Então ore a Deus para Deus colocar no teu coração o desejo de fazer as coisas que fazem quem fica de verdade. Porque chega, já deu o tempo de você acordar para a vida nesse relacionamento e entender que ou você fica por inteiro, ou então você nunca vai ter nada. Ou então você nunca vai ter nada. E é isso que Josué falava aqui para o povo. Depois de trazer tudo à memória. Por isso que nós viemos estudando até agora. Lá desde o início, a tua imagem, a tua intenção, as coisas que foram acontecendo. Como que foi acontecendo? Pedimos para você ouvir, pedimos para você crescer, para você amadurecer, para você... Entende tudo que você precisa passar, as fases que você precisa passar? E agora, hoje, nós estamos falando de escolha. Em nome de Jesus, escolha ficar. Escolha ficar. Mas não é, porque a outra frase não é escolher ficar. Você escolhe não ir embora. É diferente do que escolher ficar. Porque quando você escolhe ficar, então você vai arcar com as consequências. Então você vai pagar o preço de quem fica. Então você vai permanecer. Então você vai persistir. Então você vai perseverar. Então você vai fazer o que for preciso para fazer dar certo. Então você vai entender o ambiente que você vive, então você vai mudar a intenção do seu coração, então você vai ter atitude de quem age com fé, com perseverança, com vontade, com o espírito renovado, com a força restaurada, com o coração alegre, disposto para fazer sempre mais. Com o coração alegre, disposto para fazer sempre mais. Não há nada neste mundo que pode resolver os conflitos emocionais, os conflitos internos que está dentro da nossa alma, a não ser uma decisão nossa de escolha. Hoje eu escolho ficar, mas ficar com todo o meu ser, ficar com o meu corpo, com a minha alma, com os meus pensamentos. Sabe? Eu já vi tantas histórias nessas meditações, nesses estudos, converso com muitos casais, dói na alma, dói no coração, quando os casais falam assim,
Um fala do outro e diz assim, eu sei que ele não quer, ou sei que ela não quer mais ficar, porque o comportamento é totalmente alheio, o comportamento é totalmente superficial, porque dá pra ver na cara que não tá interessado. Outra coisa é quando a pessoa vai adulterar, vai lá pra fora, fica lá fora, se enche de demônios lá fora e depois volta para casa. Como que volta para casa? Não volta. Não volta para casa. Está em casa, mas não ficou em casa. Está em casa o corpo, mas a alma, o espírito já está tudo possuído. Então, o que é isso, gente? Precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos entender que escolha de homem e mulher de Deus, homem e mulher de Deus que pensa num futuro, que honra a aliança que fez, escolhe ficar. Escolhe ficar, mas é ficar de verdade. Ficar, e quando você escolhe ficar, você renuncia tudo que tem lá fora. Eu assisti outro dia um vídeo de uma pessoa que ele dizia que o casamento é muito simples, mas ao mesmo tempo, o casamento é muito simples, porque o casamento não é você escolher uma pessoa para você casar. Aí isso faz o casamento, quando você fala o casamento é muito complexo, é porque você pensa em tudo que tem lá fora. Mas quando você pensa que o casamento não é você escolher uma pessoa para casar, é você renunciar tudo que tem lá fora. Então o casamento se torna simples. Quando você pensa que o casamento é simplesmente escolher uma pessoa para casar, então você vai ver que é difícil, porque escolher uma pessoa entre tantas é difícil. Escolher passar o resto da vida do lado de uma pessoa, quando você sabe que existe bilhões de pessoas lá fora, isso é difícil. Mas quando você faz uma aliança de verdade, quando você escolhe ficar de verdade, não é isso que você faz. Você não escolhe uma pessoa. Você renuncia todas as outras. Então isso se torna fácil. Porque é renunciar todas as outras, é você saber que todas as outras pessoas você não pode tocar, todas as outras pessoas você não pode ter acesso, todas as outras pessoas você não tem o direito de querer ter com elas aquilo que você já tem em casa, aquela aliança que você já fez, aquele compromisso, aquele acordo de permanecer para toda a vida. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus por esta oportunidade. Eu quero mais uma vez agradecer. Estude aí Josué, o capítulo 9, e depois o 23 e o 24, e você vai ver o que o Senhor fala com Josué e como Josué é instruído a escolher de verdade aquilo que tem que ser feito. Amém? Eu aguardo você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça prosperar a tua casa. Amém?